Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Nessa segunda parte do vídeo, e se você não viu a primeira parte, recomendo que veja antes de assistir a este vídeo. Nós vamos tentar desfazer os mitos, fantasias, lendas e erros de interpretação e julgamento em torno do protocolo para a realização do ritual de Abramelin, aqui também chamado de Operação Abramelin, ou Abramelin. Esta operação é descrita em detalhes no livro A Magia Sagrada de Abramelin, o Mago. Para isso, vamos fazer um recorte de alguns vídeos que pegamos na internet. Para evitar problemas com a plataforma, vamos deixar apenas um frame do vídeo com um trecho do áudio que nos interessa argumentar. Primeiro, não declarei que havia iniciado o procedimento da operação de Abramelin como um clickbait para o canal. Eu prezo muito por qualidade, não por quantidade dos meus inscritos. Meu objetivo é incentivar outros buscadores devotos a iniciarem o procedimento, que ficou muitos anos sem ser executado por uma má interpretação e fantasias errôneas em torno do seu procedimento. Então, respondendo a quem achou que o que eu estou fomentando é um personagem, ou criando uma narrativa midiática em torno do fato de eu estar realizando a Operação Abramelin, eu não dou a mínima para a sua opinião, mas espero ter a oportunidade de modificá-la. Sua opinião é sua. E se ela não for embasada em argumentos, fatos e evidências, para mim não interessa. Até porque eu não tenho essa visão mística e romanceada que muitos magistas têm de acreditar que o ritual de Abramelin seja o ritual supremo. Não. Para mim, ele é um ritual básico da esfera de Malhut. Por que eu estou dizendo isso? Como referência, eu peço para que você abra o livro de John Fortune, A Cabala Mística, no capítulo sobre a Sefirah Malhut, e leia as correspondências atribuídas a essa esfera. Ou procure na internet o site... Para, Nick! Ou procure na internet o site de Inácio Vachano, da Cabala de Hakash Hakash, e procure o artigo sobre Malhut, ou Malkut. Veja qual é a atribuição da experiência espiritual dessa esfera. Você vai notar que é a visão do sagrado anjo guardião. Tem gente que acha que esse ritual, o ritual de Abramelin, pertence à esfera de Tiferet. Mas consulte as correspondências dessa esfera e você verá que a descrição da experiência espiritual dela é a visão da harmonia das coisas e os mistérios da crucificação. É um nível bem mais alto do que a experiência com o Sagrado Anjo Guardião. A visão e conversação com o Sag é uma iniciação da esfera de Malhut, volto a dizer. Porém, tudo isso foi muito, muito, muito mistificado. Por isso, Abraham escreve em seu livro, em diversas passagens, que a verdadeira Cabala é muito superior a esse conhecimento da magia sagrada. Antes de tudo, quero deixar claro que este vídeo não tem como objetivo atacar, desmerecer ou desacreditar os autores dos trechos que serão apresentados. Muito pelo contrário, reconheço e respeito profundamente o trabalho, a trajetória e a contribuição de cada um deles. O que faço aqui é uma análise pontual de determinadas afirmações,
com base em evidências, dados ou interpretações que considero mais precisas ou atualizadas. Discordar de uma ideia específica não significa rejeitar o conjunto da obra ou a competência de quem a expressou. A crítica construtiva é parte essencial do debate saudável e do avanço do conhecimento. E é nesse espírito que esse conteúdo foi produzido, com respeito, responsabilidade e abertura ao diálogo. No nosso blog já consta o protocolo que estou usando para esse primeiro mês, que vai de 22 de setembro a 22 de outubro de 2025. Então, dá uma olhada lá, meu protocolo de 18 meses para a Operação Abramelin. Ok, vamos aos vídeos. Para quem não sabe do que se trata o ritual de Abramelin, ele provém do livro chamado A Magia Sagrada de Abramelin, atribuído a Abraão, mas não se sabe se Abraão foi de fato quem escreveu esse livro. Na verdade, a obra é apresentada como sendo um manuscrito escrito por Abraham von Worms, ou Abraão o Judeu, um cabalista judeu alemão do século XV, que narra como teria aprendido o sistema mágico secreto do sábio egípcio Abramelin. Então, há aqui uma confusão em torno do nome Abram e o Abraão bíblico, apenas porque nessa época era comum judeus e cristãos batizarem seus filhos com nomes bíblicos ou da Torá, como ainda é hoje. O Abraão bíblico teria vivido entre o ano de 2000 e 1500 a.C., ou seja, no período do Bronze Médio ou Tardio. Mas não existe evidência direta de que esse patriarca tenha existido historicamente. Para a historiografia, ele é um personagem possivelmente mítico ou lendário. 6 meses a um ano, onde você vai diariamente fazer orações através de um altar montado ao seu sagrado anjo guardião. Não, isso seria considerado idolatria pelo próprio anjo. O altar é dedicado a Deus. Mesmo sendo difícil, é compensador os resultados finais, porque imagina só você não ter mais dúvidas na sua vida. Vamos supor que você concluiu o Abramelin. Agora você pode conversar livremente, diretamente, o dia todo, a qualquer hora, com essa centelha divina que habita dentro da sua alma, que faz parte da sua alma. E ela te conhece mais do que você mesmo, já te acompanhou, está presente desde os primórdios das suas vidas, das suas reencarnações anteriores. Então você tem um conselho, vai ter orientação para tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Então você atinge um nível de plenitude espiritual, emocional, mental muito grande. Não é bem assim. A Operação Abramelin é apenas um degrau no processo evolutivo. Abraham, o autor do livro, disse em várias passagens ao seu filho Lameque, a quem o livro era dedicado, que esse conhecimento é inferior ao da Cabala verdadeira. Mas como ele era um filho caçula, como Lameque era um filho caçula, cabia ao primogênito a transmissão da Cabala, e a Lameque a santa ciência desta magia. Abraham também diz que por meio dessa Cabala se chega à santa magia, mas por meio desta magia não se chega à verdadeira Cabala. Eu vou mostrar mais adiante que essa Operação Abramelin, na verdade, corresponde à primeira iniciação hermética, a iniciação da esfera de Malkuth, cuja virtude é justamente a conversação com o sagrado anjo guardião. Livros que eu li, na verdade não são muitos livros que falam sobre isso, mas os que eu gosto, o que vale ser comentado aqui é o próprio livro de Abramelin, o Grimório original, que é a magia sagrada de Abramelin atribuída a Abraão, o judeu, mas também tem um livro muito interessante que me ajudou muito, principalmente a entender sobre o que seria o Sagrado Anjo Guardião, que é O Mago do Século XXI, Trazendo o Divino à Terra. Esse livro é escrito por Jason Augustus Newcomb, e ele aborda como fazer, como realizar o ritual de Abramelin, que é um rito muito antigo, para os dias atuais. Por isso, o Mago do Século XXI, Trazendo o Divino à Terra, ou seja, fazendo uma alusão ao processo de comunhão com o Sagrado Anjo Guardião. Eu li esse livro pela indicação do Dalton. Olha, eu acho que quem indica esse livro e quem indica também o filme A Dark Song, ou
Vozes da Escuridão, de 2006, deve ter gostado do filme, por exemplo, do Han Solo, uma história Star Wars, ou da série Star Wars The Acolyte, porque pensa num filme ruim e nada a ver com o contexto de Abraham Elin. A mesma coisa se pode dizer deste livro. Achei tão desgastante ler essa porcaria que escrevi um artigo com algumas contestações. Nem consegui ler esse lixo por completo. Recomendar isso, e ainda bem que não gastei meu dinheiro para comprar, é não entender absolutamente nada do que significa a Operação Abraham Elin. Aí é que tá, né? Muita gente me pergunta, Dalton, como faz então, né, para ter um contato com o Sagrado Anjo Guardião? Se é uma coisa que tá dentro de todos nós, como que a gente faz para ter acesso? Como que a gente faz para se aproximar? E aí muitos caem no erro de achar que se aproximar do Anjo Guardião é só uma coisa que só pode ser feita no rito de Abraham Elin, mas não é assim. O ritual de Abraham Elin apenas acelera o processo. Na verdade, como a própria ocultista John Fortune dizia, existem duas formas de se subir pela árvore da vida: o método dos místicos e o método dos ocultistas ou cabalistas. Pelo que eu pesquisei, o método dos místicos seria, em uma analogia moderna, mais ou menos como ter um celular. O método dos cabalistas seria como ter um telefone fixo no tempo da internet discada. A ligação nem sempre se completa, a transmissão tem chiado, interferência, a ligação pode cair. Às vezes você não consegue completar a ligação. Às vezes você também ouve, mas não consegue falar. Às vezes você fala, mas não consegue ouvir. Mas os resultados sempre aparecem. Aos poucos, a qualidade dessa ligação vai melhorando. Então, a Operação Abraham Elin, ela é mais direta. O método cabalístico, ele é mais indireto, ele é mais fluido, momentâneo, inesperado, súbito, não controlável. É um ritual, como você disse, muito complexo, cansativo, Sim. assim, a ponto de deixar o cara louco mesmo. E uma coisa importante... Primeiro que o cara já tem que ser um pouco lelé da cuca, pra começar a fazer Sim. isso. Assim, pra sociedade em si. Sim. Não tô dizendo que ele Ele vai seja se tornar realmente a parte né? Ele vai se tornar Sim. a parte da sociedade. dentro da sociedade em si, ele já tem que ser um pouco meio diferentão. Uhum. Pra pegar e ficar, vamos supor, 6 meses Tem que fazer sem sexo. fazer sexo, sem comer tal Morando coisa, sozinho. morando sozinho, isolado, talvez tendo que fazer algumas ritualísticas, enfim. Diariamente tem que fazer É. ritualística. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, todos Imagina. os dias. Então, assim, já tem que ser um pouco. Muito regrado. Um pouco fubazinho da cabeça. Para quem vive no conforto da cidade grande, e aqui eu quero destacar a palavra conforto, pois não é todo mundo que vive na cidade grande que conta com isso, dá a impressão de algo muito distante. Mas mesmo nas grandes cidades você tem os mosteiros de diversas religiões, não apenas os católicos. Você tem os mosteiros budistas, os Hare Krishnas, até mesmo os do Candomblé. Nesse último, a feitura de cabeça ou iniciação pode durar de 7 a 21 dias, e o período de resguardo pode se estender por meses ou até um ano, com restrições alimentares, de comportamentos e cuidados específicos para consolidar a ligação com o orixá. Então, a dificuldade do ritual é mais mito do que realidade. Acho que essa visão é muito mais de pessoas que vivem em um mundo distante do mundo e das práticas religiosas tradicionais. São pessoas que talvez nunca tenham conversado amistosamente com um padre ou com um simples seminarista, uma noviça, que nunca fizeram ou não sabem como funciona um retiro espiritual, que desconhecem as práticas comuns no centro-oeste do Brasil, da martirização do corpo nas festividades santas, ou até que sabem que isso existe, mas acreditam que isso esteja
uma exceção local, não uma prática comum e comunitária. Pergunta: existe alguma fase da lua favorável para se contatar o sagrado anjo guardião ou não? Vamos lá. Abraham Elin diz que a lua cheia é a melhor fase, tá? Isso Abraham Elin, que foi o cara mais ou menos que criou a ideia do sagrado anjo guardião. Errado. Abraham Elin, inclusive, tem um capítulo inteiro dedicado a criticar o uso de observações astronômicas ou astrológicas no ritual. Temos no livro 2, o capítulo 5, abre aspas, acerca de como nestas operações não faz falta escolher o tempo, nem os dias, nem as horas, fecha aspas. E também o capítulo seguinte, abre aspas, acerca das horas planetárias e outros erros próprios dos astrólogos. Fecha aspas. Falou de Abraham Elin, eu, por causa do meu livro, estudei muito que tem um ritual de Abraham Elin Tem. que é para fazer contato com seu santo anjo guardião, pelo menos é o que diz. Isso, exatamente. Se você tem os quadrados mágicos para você desenhar no chão, você Não. Os quadrados mágicos, também conhecidos como cameias, funcionam como uma espécie de pantáculo, ou para ficar mais claro para leigos, uma espécie de talismã. Eles não devem ser desenhados no chão. No ritual, existe apenas 2 que serão usados, única e exclusivamente, no dia da invocação do SAG. Um será usado pelo operador ou magista e outro por uma criança que servirá de clarividente, pois o autor supõe que a inocência de uma criança a torna mais sensível à percepção do anjo. No nosso protocolo, nós não adotamos o uso da criança como veículo. Esses 2 selos serão usados em uma faixa na cabeça. Em algumas versões é na cabeça e em outras versões é no peito. Os demais quadrados mágicos do livro 3 só devem ser usados ao se completar a operação. Abraham Elin não indica nada para se desenhar no chão, nem mesmo um círculo mágico. A proteção do mago virá de sua elevação espiritual, resultante de todo o processo de purificação e dedicação a Deus e ao contato com o sagrado anjo guardião, ao longo dessa jornada de pelo menos 6 meses. Eu falhei, tá? Quando eu fui tentar empreender aqui a magia sagrada de Abraham, eu não consegui chegar até o final. Eu consegui fazer a ritualística aqui durante 3 meses. E aí, no terceiro mês, eu tive uma manifestação espiritual bastante contundente, onde eu consegui um contato com uma entidade que se apresentou como meu sagrado anjo guardião. Ela realmente se apresentou através aí de uma experiência de viagem astral, né? Então eu estava em projeção astral, encontrei uma entidade que se apresentou como meu sagrado anjo guardião e ela me disse que eu estava indo por um caminho errado, que eu não estava fazendo a coisa correta e disse que era para eu abortar a missão. E foi o que eu fiz. E depois foi um conselho que se mostrou muito útil, porque eu não estava realmente preparado. O encontro com Maia. Ok. Espírito não tem RG, nem CPF. Espírito não tem RG, CPF, nem carteira funcional. Se você não recebe nenhum estranho em sua casa, se você não atende números desconhecidos no seu celular, e toma todo o cuidado possível para não cair em nenhum golpe, mas mesmo assim provavelmente já caiu em algum, por que você acreditaria na autodeclaração de uma entidade espiritual? Tritêmios, em seu livro A Arte de Invocar Espíritos em Cristais, diz que você deveria testar até mesmo os anjos invocados e mandar eles jurarem pelo nome de Cristo, do Deus Santíssimo, que eles são quem alegam ser. Isso mesmo depois de orações, banimentos, etc.
No livro de Abramelin, encontramos o seguinte, abre aspas para a citação. No começo da operação aparece um homem de majestosa aparência, que com grande afabilidade promete maravilhosas coisas. Considera tudo isso como pura vaidade, pois sem a permissão de Deus ele nada pode dar. Mas ele fará isso para dano e prejuízo, ruína e eterna danação de quem quer que ponha a fé nele e nele acredite. Essa sua projeção astral é certamente a versão moderna do MIB, Homem de Preto, ou do Guardião do Umbral. Sim, aqui eu estou sendo irônico com uma coisa séria, mas para ver se consigo chamar a sua atenção. Como lidar com uma entidade suspeita no plano astral? Quase da mesma forma que no plano físico. Chame a polícia. Você sabe chamar a polícia no plano astral? Se não sabe, você não deveria estar perambulando pelo plano astral. No caso, você vai chamar pelas hostes angélicas do Arcanjo Miguel, ou de algum santo protetor que você cultue, como São Bento, São Jorge, etc. Existem algumas fórmulas mágicas que você pode utilizar, como, por exemplo, você primeiro precisa avisar a entidade que você vai fazer o pentagrama de banimento. Avise a ela e diga, olha, se você não for quem você alega ser, eu vou atirar em você o pentagrama de banimento. Se você for um ser de luz, isso não vai lhe causar mal nenhum. Mas se você não for quem você alega ser, você vai sentir dor. Porque nos planos astrais inferiores, a dor física, esse física entre aspas, ela existe. Inclusive, você pode materializar uma espada e com isso ameaçar seu oponente ou fazer uma série de outras coisas que quem conhece um pouquinho de autodefesa psíquica vai entender. Muitas pessoas falam que fizeram, que executaram e tiveram sucesso, obtiveram êxito, né? Mas, assim, eu encaro até com certo ceticismo algumas pessoas que vêm a público falar que realmente executaram essa obra. Eu me pergunto se eles têm a noção, né, do que realmente é empreender essa obra. A pessoa, para ter conseguido empreender isso, ela tem que ter um discernimento e ela tem que ter uma sabedoria que você olha para ela e fala, cara, esse cara aí, ele é diferenciado, né? E isso eu não percebo em algumas pessoas que dizem que conseguiram realizar esse ritual. Mas isso é uma opinião pessoal minha e uma crítica. Magistas que declaram que fizeram. Faço minhas as suas palavras. No Brasil, encontrei 3 pessoas que declararam que fizeram. Isso eu pesquisando pela internet. Um deles hoje é um satanista, ou talvez um luciferiano. No caso de pelo menos 2 deles, a linguagem é denotatória do nível vibracional deles. É palavrão para todas as entrevistas. Parece aquelas entrevistas com jovens em baile funk, em vídeos do TikTok. Inclusive no ritual de Abramelin tem ensinando a fazer os sigilos, né? Para cada demônio, não sei o que e tal. Tem os 72 sigilos, cada um para uma entidade, igual aquelas da Goetia, nada. Abramelin não tem sigilos. Não dá para você ser um Jedi usando a metodologia dos Siths, ou acender uma vela a Deus e outra ao diabo. O ritual de Abramelin é um ritual abraâmico, ou precisamente judaico-cristão. Lúcifer é um personagem que aparece pela primeira vez no cristianismo. Ele é uma egrégora ou uma entidade formada no e pelo cristianismo. Não adianta querer fazer uma releitura, uma reinterpretação ou uma recontextualização. Porque no mito da rebelião de Liel Luzbel,
Esse mito não aparece em nenhuma outra história, senão na cabeça de alguns pregadores da transição planetária, que são iguais aos malucos do aquecimento global, que vem desde as décadas de 50 errando a data da grande catástrofe. Não é porque o mito tem pontos em comum que o mito é o mesmo. Não tem sigilo algum no ritual de Abraham Melin. O que consta em Abraham Melin são cameias ou quadrados mágicos. Acho incrível a capacidade que esse povo tem de emitir opinião sobre um livro que aparentemente sequer leram. Crowley e Fernando Pessoa. Não, as tentativas de Crowley foram bem antes dele conhecer Fernando Pessoa. A primeira tentativa foi por volta de 1900, no México. Crowley tentou realizar o ritual em sua residência na cidade do México, mas não conseguiu completá-lo devido à falta de condições adequadas e interrupções externas. A segunda tentativa foi em 1901, em Boleskine House, na Escócia. Ele escolheu essa casa, às margens do Lago Ness, como o local ideal para o ritual. Apesar de iniciar o processo, Crowley foi chamado para resolver conflitos internos na Ordem Hermética da Aurora Dourada e abandonou o ritual incompleto. Aleister Crowley conheceu Fernando Pessoa em setembro de 1930, após uma troca de cartas iniciada no final de 1929. Fernando Pessoa, havia enviado observações astrológicas sobre o horóscopo de Crowley, o que despertou o interesse do mago. Crowley chegou a Lisboa no navio Alcântara em 2 de setembro de 1930 e foi recebido por Pessoa. Uma história curiosa, né? Esse encontro culminou no famoso episódio da Boca do Inferno, em Cascais, onde Crowley simulou seu suicídio como parte de uma encenação esotérica. Fernando Pessoa participou dessa farsa, inclusive ajudando a divulgar a história dos jornais portugueses. Mas isso não durou quase nada, logo foi descoberto, porque Crowley foi visto andando pelas ruas. Vou explicar. Na teoria, né, o Abraham Melin é para você chamar seu santo... Sagrado Anjo Guardião. Sagrado Anjo Guardião. É. Só que anjo você chama demônios, né? Demônios... Isso. Você vai chamar todo mundo, você abriu uma porta para quem ouvir entrar, né? Exato! Né? Que legal, hein? Olha só. Vem os demônios para depois vir o seu anjo. Show de bola. Só que você pode parar no meio e errar, então fica os demônios lá. Não se evoca os demônios primeiro. Rapaz, é tanta asneira dita aqui que eu não sei nem por onde começar. Tá. Primeiro você passa pelos 6 meses se elevando espiritualmente, em oração e jejum sabático, e só depois evoca seu SAG. E com a ajuda dele é que você evoca não os demônios, mas, como ele diz no livro, espíritos malignos. Você não vai abrir porta alguma para as entidades que não sejam elevadas, pois o ambiente vai estar vibrando em alta frequência, e você também. Aliás, é por isso que no ritual de Abraham Melin não precisa de banimento, círculo mágico, espada ou qualquer instrumento de coação aos espíritos. Então, o passo a passo começa. As 2 primeiras luas, ou meses, já citam uma infinidade de regras para seguir, que vão de como decorar o próprio quarto até a roupa que deve usar. Aliás, eu já vou dar um spoiler para você. Esquece as suas blusinhas que você tanto ama, porque durante esse processo, o praticante só poderá usar 2 hábitos, 1 por semana. É isso aí. Se você seguir o livro de Abraham Melin, só trocará de roupa na véspera do sabá, que pode ser sábado ou domingo, dependendo da sua crença. Você usará apenas 2 roupas, 1 por semana. Tá. Precisamos contextualizar para não cairmos em uma falácia anacrônica, ou seja, uma fala errada por não compreender os eventos nos tempos em que eles são narrados.
No século XVII, os hábitos de higiene eram bastante diferentes dos atuais, e isso incluía a lavagem de roupas. Em média, as pessoas lavavam ou trocavam suas roupas com pouca frequência, muitas vezes apenas quando estavam visivelmente sujas ou infestadas de insetos, como pulgas, percevejos e traças. Banhos corporais eram raros. Muitas pessoas acreditavam que a água abria os poros e tornava o corpo vulnerável a doenças. Por isso, o banho completo era evitado. Às vezes, o banho era feito apenas uma vez por ano. Roupas como substituto do banho. Muitas vezes as roupas eram usadas como substituto do banho. Acreditava-se que o linho absorvia o sebo e a transpiração, purificando o corpo. Assim, trocar de roupa era visto como suficiente para manter a higiene, sem necessidade de banho. Muito menos se usava sabão. Lavagem era apenas em casos extremos. As roupas eram lavadas quando estavam muito sujas ou infestadas, e o processo era trabalhoso, feito em rios, poços ou em lavanderias comunitárias, chamada lavois, especialmente na França e Inglaterra. Peças íntimas e camisas de linho usadas sobre as roupas principais eram trocadas com mais frequência, pois ficavam em contato direto com a pele. Já os trajes externos, como os vestidos, casacos, podiam passar por semanas ou meses sem lavagem. Esse contexto ajuda a entender por que muitos perfumes pós-aromáticos e esponjas perfumadas eram tão populares. Elas serviam para mascarar o odor corporal e o das roupas. Mas você fez isso aí? eu fiz um ritual, que é o mesmo ritual, só que ele não tem esse nome. Ele é diferente. Mas demorou um ano? Não, foram 8 meses. Ah. E ele tem um período de isolamento menor do que o Abramelin, porque assim, esse ritual ele existe em vários lugares, só que ele tem nomes diferentes. O Abramelin é o que ficou mais famoso porque ele tem um livro que tem lá todo o método, tudo que você tem que fazer. O que eu fiz é um outro ritual de uma outra ordem, que demorou 8 meses, e que eu passei por um período de 2 semanas que eu tive que ficar em isolamento. Eu fiz o ritual, só que diferente. Se é diferente, não é o mesmo ritual. E tem sinais físicos que o anjo deixa para provar que ele passou por ali. Às vezes é um chão queimado, às vezes é algum instrumento do ritual que alguma coisa aparece escrita ali na hora, normalmente queimada. Então ele deixa também uma prova física de que aquilo aconteceu para você não achar que você estava alucinando. E esse tipo de ritual é muito procurado por causa disso, por causa da experiência mística, só que ele é muito difícil de fazer. Sinais físicos da presença do anjo. Para isso é que serve a placa de prata que é utilizada no ritual. E a outra mulher que você falou, que ela fez, que ela registrou na internet? O dela eu não cheguei a ver no final o que é que o anjo deixou pra ela não contou. Mas ela foi registrando dia a dia, ela foi registrando inclusive as dificuldades que ela foi tendo. Ela acabou fazendo a versão mais curta dos 6 meses. Versão Pocket. A versão Pocket dos 6 meses, Mas se você se dedica, ela funciona. É que a longa é a versão original, é a versão que realmente você vai fazer, a chance do resultado ser 100% certeiro é muito mais garantida. A de 6 meses, eu conheço gente que fez e que não aconteceu nada no final. Chegou lá no final, aí começou a rever o ritual, foi vendo onde errou, onde foi meio preguiçoso, onde não foi tão disciplinado. Porque é um negócio de extrema disciplina. Ou você faz exatamente do jeito que tem que ser, com as ferramentas do jeito que tem que ser, tem receita. O resultado é proporcional ao esforço. Peraí, então o que você está afirmando, e eu concordo, é que não é a duração do ritual que é responsável pelo sucesso, mas o grau de dedicação e disciplina. Existem algumas coisas curiosas, vamos dizer assim, como me isolei dentro de mim mesmo, mas que por condições sociais não pude me isolar. E você vai ver esse tipo de declaração, principalmente no pessoal que pratica a magia do caos.
e até um livro chamado Magia Patchwork de Abraham Mellin, Método Moderno de Acessar o Sagrado Anjo Guardião, escrito por Tesla de Murbox. Esse tipo de distorção, entre aspas, pessoalmente usaria uma palavra mais expressiva, de misturar patchwork, que é um sistema de desenvolvimento espiritual criado por Eva Pierrakos nos anos de 1950, com magia cerimonial, que é uma espécie de magia mental para idiotas e vagabundos, que não querem ter o trabalho sequer de produzir as ferramentas necessárias à própria segurança ritualística. Sim, existe magia mental. E não, ela com certeza não é para você ainda, se você tem menos de 10 anos de prática de magia cerimonial e meditação. O Abraham Mellin é isso, você ficar sozinho, as vozes na sua cabeça vão se manifestar. Então, que tudo que a gente é resultado de contatos. Então, para você acelerar quem você é, você tem que ficar sozinho a maior parte do tempo. Você precisa ficar em total isolamento. Bem, não é exatamente assim. No ritual de Abraham Mellin, você irá conviver com todas as pessoas que normalmente habitam sua casa. Sua esposa ou esposo, filhos, animais de estimação, empregados, mas vai reduzir aos poucos esse contato ao mínimo necessário, principalmente nos 2 últimos meses ou 2 últimas lunações. Você não precisa necessariamente ficar isolado, sozinho. Você não vai passar 6 meses em uma situação de cárcere privado voluntário. Não é isso. Inclusive, Abraham Mellin diz que se o seu trabalho envolve caridade ou, de alguma forma, ajuda a terceiros, como a medicina, você pode continuar exercendo até a 4ª lunação. É lógico que esse exercício precisa ser realizado por caridade, não por ofício. Mas sendo bem sincero, quem que você conhece que já fez esse ritual e adquiriu essa iluminação toda? Porque eu não conheço. E eu já questionei, irmãos de ordem aí, Não conheço. Conheço o Frater Goya, que fez o ritual, mas não o vejo como um grande iluminado. Ele não virou um Buda, um Jesus, né? O Frater Goya fez o ritual, né, numa adaptação. As ordens, né, fundadas por Crowley ou inspiradas nele, também traduzem o ritual da conversação com o anjo da guarda, né, com o Sagrado Anjo Guardião. Só que todas essas adaptações, pelo que eu andei conversando com diversos iniciados dessas ordens, ou supostos iniciados, né, porque nem todo mundo a gente tem certeza, e não sou eu que vou ficar caçando carteirinha de quem é iniciado ou não, longe de mim, mas todos falam que não obtiveram muito sucesso não, nessas adaptações que fizeram, né? O paradoxo do barco de Teseu. O quanto do ritual você pode adaptar e ele ainda continuar com o mesmo nível de afetividade? Eis aqui o chamado paradoxo do barco de Teseu, um conceito filosófico muito bem explanado pelo Pedro Luz, do canal do YouTube Ciência Todo Dia. Os resultados e os benefícios disso são desde aumentar de maneira exponencial a sua autoridade espiritual, a ter um extremo autoconhecimento e você ter aí clareza em todas as coisas que você for fazer da sua vida dali pra frente, porque você sempre vai ter o seu Sagrado Anjo Guardião para lhe dizer: faça isso, não faça aquilo, isso é melhor para você. Enfim, você não tem mais dúvidas. Quando você desperta o Sagrado Anjo Guardião, você não tem mais dúvidas na sua vida, porque você tem ali uma parte da consciência divina, de onde nós, nossas almas, nossos espíritos surgiram, te guiando, te aconselhando, te direcionando dentro da sua caminhada da vivência humana, das suas missões, dos seus propósitos. Então isso é muito bom, porque isso torna a sua existência enquanto ser humano encarnado muito mais preenchida, né? A gente não... Expectativas versus possíveis realidade. Sim, eu creio que a autoridade espiritual se eleve de maneira exponencial,
Mas eu não acho que o ritual vai lhe garantir um extremo autoconhecimento. Sim, você vai se conhecer bem mais do que se conhece agora. Vai conseguir reintegrar muitos aspectos de sua sombra à sua personalidade, ao seu self. Mas esse ainda é um caminho a ser trilhado. Como eu disse antes, esse é um ritual da esfera de Malkuth, ou Malkuth, como queiram. Você ainda vai ter que enfrentar as miragens de Yesod e o desequilíbrio de Netzach e de Hod, até chegar em Tiferet. É bom não pensar no ritual com expectativas tão elevadas. Não fantasiem tanto. Eu acredito que a experiência seria similar, não igual ou idêntica. A relação de Chico Xavier e o seu mentor Emmanuel. E aqui eu indico um excelente documentário sobre a vida de Chico que eu assisti na Netflix. Sim, a experiência com SAG deve ser muito mais intensa. Mas vamos frear um pouco as expectativas, ok? Ok, ainda temos muito o que desmistificar. E vamos então ter uma terceira parte deste vídeo. Gostaram dos avatares? Então, qual ficou mais parecido comigo? De óculos? Sem óculos. Gente, vida longa e próspera. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Eu espero que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos. Se inscrevam no canal, deixem um like, deixem um comentário para poder ajudar na engajação desses vídeos. Dá muito trabalho produzir isso, demora muito tempo. Então curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até breve.